Vamos lá, gente, falar sobre remédios constitucionais, tá? Terminamos a parte de teoria geral de direitos fundamentais, falamos dos direitos fundamentais em espécie e agora a gente vai conversar sobre os remédios constitucionais, aqueles instrumentos que servem para proteger os direitos fundamentais, tá? Antes a gente entrar e conversar sobre cada um deles, a gente vai passar aqui uma certa teoria necessária para a tua prova, para tu estar preparado para qualquer, né, pergunta que venha a te acometer sobre remédios constitucionais. Primeiramente, o que você tem que saber? Os remédios constitucionais, eles são direitos fundamentais. Outra afirmação que pode vir na tua prova, tá? São instrumento de proteção dos direitos fundamentais. Juntando essas duas afirmativas, a gente chega na conclusão de que nós, né, povo brasileiro, nós temos direito a instrumentos de proteção dos nossos direitos fundamentais. Ou seja, apesar do remédio constitucional servir para proteger direito fundamental, ele não deixa de ser um direito fundamental, mas um direito fundamental diferente. Enquanto que você tem a sua liberdade de locomoção e você exerce andando para lá e para cá, você tem um remédio constitucional para proteger a sua liberdade de locomoção, que é o chamado habeas corpus, que você não vai andar para lá e para cá. Você não materializa uma conduta, você não modifica concretamente a sua vida como a liberdade de expressão, como a manifestação de pensamento, como a liberdade de locomoção. Os remédios constitucionais, eles são diferentes. Eles são instrumentos para exercício de um direito. Toda vida que um direito estiver ameaçado ou violado, um direito fundamental sendo ameaçado ou violado, eu posso usar dos remédios constitucionais para proteger esse direito. Mas os meus remédios constitucionais não deixam de ser também, por si só, direitos fundamentais. Então, hoje, a doutrina majoritária ela vai entender que tanto os direitos fundamentais em espécie como os remédios constitucionais são também direitos fundamentais. Daí, a gente pode falar que os direitos fundamentais possuem duas naturezas. São de dois tipos, objetivos ou subjetivos. Instrumentais ou materiais. Aqui estão os direitos fundamentais em espécies, aqueles que nós conversamos nas nossas aulas passadas. Aqui estão os remédios constitucionais. Ok? Ficou claro? Deu para a gente entender? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que entender. Esses remédios constitucionais, eles vão ter espécies, tá? Eles vão ser de natureza administrativa e de natureza jurídica. Os meus remédios constitucionais de natureza administrativa são aqueles que não são representados, não são materializados através de ações judiciais, por exclusão. Eu tenho os remédios judiciais, que são as ações judiciais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. E eu tenho os meus remédios constitucionais que não são ações judiciais, que são remédios constitucionais administrativos, como o meu direito de petição, que nós já conversamos, como a escusa de consciência, que a gente explicou lá quando a gente estava falando do direito à crença, né? O direito a uma prestação alternativa. Tudo isso daí também é remédio constitucional. Então, quando a gente fala de remédio constitucional, você não pode pensar apenas nas ações constitucionais. Você tem que pensar no conjunto, tanto nos remédios constitucionais de natureza administrativas, como nos remédios constitucionais de natureza judicial, tá? Mas para a tua prova, o que mais importa, assim, falando assim com toda a tranquilidade do mundo, é o que diz respeito aos nossos remédios constitucionais de natureza judicial, tá bom? Então vamos lá conversar sobre eles. E aqui eu já vou te orientar no estudo também. Quem vai fazer nível médio, quem vai fazer analista administrativo, tá? Qualquer área, aquele analista administrativo de tribunal, com as provas que são, digamos assim, não é que sejam, dizer que é mais simples é até ofensa, né? Que não são de nível tão elevados, também tá ofensivo, né? Enfim, que não tem nível de receita, que não tem nível, né, de polícia, aqueles analistas administrativos que a prova tá difícil, mas não tá tão complicada, geralmente o que se cobra? O texto da Constituição Federal, tá?
as matérias, as questões, elas vão se debruçar realmente nos detalhes da redação que a Constituição traz ao prever os remédios constitucionais. É assim que a grande maioria das provas vai tratar desse assunto, tá? No entanto, existem algumas provas de analista administrativo, também qualquer área, que tem um nívelzinho mais elevado. E aquelas também, obviamente, né, que a gente já vem falando, de polícia, receita e auditor fiscal do trabalho. Essas provas de nível mais elevado, você precisa saber um pouco da doutrina e da jurisprudência também. Então, como é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou ler com vocês o inciso, tá certo? Te explicar para que serve esse remédio, passar linhas gerais e aí eu aprofundo. Quem vai fazer nível médio fica até na explanação e nas linhas gerais. Quando eu começar a aprofundar, não precisa estar assistindo essa parte da aula, porque eu vou estar falando de jurisprudência, de doutrina, de processo, que muitas vezes você não precisa saber, principalmente quem vai fazer nível médio, tá? Quem vai fazer analista administrativo, quem vai fazer nível superior, eu te aconselho a se resguardar e ir até o fim da aula. Assistir tanto a parte doutrinária como a parte jurisprudencial, tá bom? Então, vamos começar falar, né, sobre aquele remédio constitucional mais conhecido de todos, que é o nosso querido habeas corpus, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só o que a gente tem aqui referente ao habeas corpus. O habeas corpus, ou chamado HC, ele vai tutelar um direito fundamental. Assim, que nome é esse, tutelar? Tutelar é proteger. Então, a tutela do HC é o meu direito de locomoção, que a gente já viu, já conversamos, falei até da aplicabilidade da norma, aquela coisa toda. Então, é o nosso direito de locomoção. É a nossa liberdade de ir, vir e permanecer. Tá? Essa é a proteção do habeas corpus. Então, qualquer ameaça, qualquer violação à sua liberdade de locomoção, você pode usar do habeas corpus para lhe proteger. É o remédio constitucional mais antigo de todos, tá? Está na nossa Constituição desde o início, é um remédio constitucional, digamos assim, mundialmente conhecido. Não é invenção brasileira, existe em outros ordenamentos jurídicos também. Mas o que a gente precisa entender desse remédio constitucional é que ele, durante muito tempo, foi visto como o mais importante dos direitos. Porque a locomoção, uma vez restringida ou uma vez ameaçada, ela vai impedir uma série de exercícios, né, de uma série de outros direitos também. Então, se preocupava muito com esse indivíduo, com a sua liberdade privada, né, com a sua liberdade restrita, e se permitia que esse indivíduo pudesse usar o habeas corpus de qualquer forma, contanto que ele conseguisse, né, suprir essa sua ameaça, essa sua violação, contanto que ele conseguisse voltar ao exercício de seu direito. Por isso que o habeas corpus tem uma característica muito marcante, diferente de todos os outros remédios constitucionais, no que dizer até mesmo de todas as ações judiciais. O habeas corpus ele é marcado pela informalidade. Um grande doutrinador do direito penal, que foi Nelson Gria, ele dizia que o habeas corpus ele é tão informal que ele pode ser escrito em um pedaço de papel de pão amassado. Para você ver, né? Porque o que importava era aquele indivíduo fazer um pedido de soltura, apontar a irregularidade, apontar a ameaça indevida e pedir a proteção ao juiz. E esse juiz poderia, né, garantir essa sua proteção. Ele é tão diferente das demais regras, dos demais remédios constitucionais, na verdade, esse direito fundamental de locomoção ele é tão importante que ele permite, inclusive, que o juiz atue de ofício. Tá? O juiz pode atuar de ofício. O que significa isso, Arsênia? Sem nenhuma provocação. A jurisdição, o judiciário, ele é inerte. Enquanto ele não for provocado, ele não faz nada. Ele precisa que você entregue para ele aquele seu problema, para que ele diga, agora é nosso problema e eu vou resolver. E você aceita a forma como eu resolvi. Enquanto não for entregue ao judiciário esse seu problema, ele não pode fazer nada. Essa é uma regra máxima da inércia de jurisdição. E o habeas corpus é uma das ações, é uma das decisões que o juiz pode dar sem ter sido provocado. Se ele estiver analisando um auto de processo e ele analisar que ali existe uma violação à liberdade de locomoção, digamos, de forma indevida, ele pode
liberar aquela pessoa. E eu não estou falando de preso, tá? Eu quero que você desvincule essa ideia de habeas corpus e direito penal, porque não necessariamente eles estarão relacionados. Então, se ele olhar que tem aquela ameaça à liberdade de locomoção ou aquela violação à liberdade de locomoção é algo indevido, ele pode, por ele mesmo, sem nenhuma provocação, cessar aquela situação, ok? Outra coisa que a gente tem para garantir que esse direito seja protegido, essa norma constitucional, esse remédio constitucional, ele é gratuito. Tá? Não precisa pagar custas para poder interpor o habeas corpus. Então, qualquer pessoa sem nenhum tostão no bolso pode impetrar um habeas corpus e pedir aí a proteção, ok? Outra situação que o habeas corpus também tem, preocupado mais uma vez com essa proteção de direito de locomoção, parte do pressuposto de que se o indivíduo está, digamos, com a sua locomoção violada, preso, ele não tem como se dirigir a um advogado, ele não tem como se dirigir a um fórum para protocolar o habeas corpus para entrar em contato com um advogado. Portanto, esse habeas corpus, essa ação judicial, ela tem uma peculiaridade. Ela não vai ser formada no que diz respeito às pessoas envolvidas, como as demais ações de direito de processo que a gente tem. Porque nas ações judiciais a gente tem autor, réu e o juiz entre eles. No habeas corpus eu posso ter até 3 pessoas. Tá? Eu posso ter o autor, eu posso ter, que é o impetrante, eu posso ter o réu, que é a autoridade coatora ou o coator, e eu posso ter o paciente, que é quem se beneficia do pedido que o autor está fazendo. Então, numa ação comum, eu sou autor, eu peço para mim mesma. No habeas corpus, como essa minha liberdade de locomoção não permite, muitas vezes, que eu me dirija a um fórum, que eu protocole um processo, eu vou ter o autor pedindo para quem vai ser beneficiado, que é o chamado de paciente, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 sujeitos envolvidos no habeas corpus. O impetrante, o impetrado ou coautor, aqui é o autor, tá? Aqui é o réu. E o paciente, que é o beneficiário. Tá? Nós temos mais essa peculiaridade no habeas corpus. Fechamos parte geral, tá? Aqui, volta lá para a gente ler o nosso dispositivo. Olha só. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade, algo que não está previsto em lei está sendo feito, ou abuso de poder, algo que está sendo feito de acordo com a lei, mas ultrapassando os limites que a lei vem trazendo, tá? Então, esse habeas corpus, portanto, ele vai ser usado sempre para cessar a ameaça, tá? Ou violação à minha liberdade de locomoção. Então, vejam só, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E aqui, pessoal, a gente tem que conversar e te explicar que a norma constitucional, ela não diz quem está violando e quem está ameaçando. Olha só, concede-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer. Eu não estou dizendo nem quem é esse alguém e nem quem está, de alguma forma, violando ou ameaçando a sua liberdade de locomoção. Portanto, nós vamos ter aqui algumas observações para fazer de acordo com esses sujeitos, tá? Olha só, o meu impetrante. Quem é o meu impetrante? O impetrante, pessoal, é o autor. O autor, aquele que inicia o habeas corpus, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um maior de 18 anos, pode ser, inclusive, menor de 18 anos, opa, troquei, né? Menor de 18 anos ou maior de 18 anos, pode ser brasileiro, como pode ser estrangeiro. Tá? E esse impetrante, essa pessoa que interpõe o habeas corpus, ela não precisa de advogado. Muito embora, e não é porque eu sou advogada, tá? Mas muito embora eu lhe aconselhe que se por alguma aventura do mundo, da vida, você precisar usar de um habeas corpus, contrate um advogado.
porque a sua defesa realmente técnica, ela é essencial em qualquer circunstância, obviamente, que você tiver a sua liberdade de locomoção privada ou ameaçada. Então, não é porque se dispensa advogado que você vá colocar em risco, né, o seu direito, use de um advogado, tá bom? Só conselho. Então, o habeas corpus eu não preciso usar de advogado. O impetrante, portanto, é o autor, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, menor de 18, tá? Ou maior de 18, e brasileiro e estrangeiro também, sem precisar de advogado. No que diz respeito à pessoa jurídica, olha só o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que essa pessoa jurídica aqui, ela está impetrando o habeas corpus. Mas esse habeas corpus não é para ela se beneficiar, até mesmo porque, como eu já até antecipei para vocês, pessoa jurídica ela não anda, ela não se locomove, portanto, ela não tem direito de locomoção, portanto, ela não usa de habeas corpus. É uma limitação pela sua própria natureza. No entanto, ela pode entrar com habeas corpus. Agora, ela não vai poder entrar com habeas corpus em qualquer circunstância. Essa pessoa jurídica, ela vai entrar com habeas corpus para proteger os seus sócios, tá? Em interesse dos seus sócios. Então, se tiver algum sócio ameaçado, se tiver algum sócio com liberdade violada, ela entra aí com o habeas corpus sem poder. Essa pessoa física aqui, ó, ela pode entrar em favor de qualquer pessoa. Inclusive, tá? Você não precisa de nenhuma pertinência, de nenhuma relação, de nenhum interesse direto ou indireto envolvido naquela circunstância. Não sei se vocês acompanharam quando a Lava Jato, né, tá aí a todo vapor na sua 17ª fase, e a gente teve em um dos momentos o Lula ameaçado, né, não ameaçado, que não houve real ameaça, né? Mas, digamos assim, começou a se falar que estava se acolchando o cerco, que estavam começando a chegar no Lula, que daqui a pouco chegava, Eu sei que surgiu um habeas corpus preventivo contra o Lula. E quem interpôs foi uma pessoa que já tinha interposto vários habeas corpus preventivos e que não tinha nenhuma relação com o PT, com o Lula, nem com ninguém. Aquela pessoa estava ali entrando com um habeas corpus para proteger o interesse, né, de uma pessoa que ela não tinha qualquer relação direta, indireta, nenhuma. E por conta disso, não tinha problema nenhum, foi analisado e foi indeferido. Mas vejam bem, ele foi analisado. Se ele foi analisado, é porque não tem problema, tá? Então, pessoa física ou pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus, sendo a pessoa jurídica aí somente para interesse dos seus sócios e a pessoa física no interesse de qualquer pessoa, ok? Além do impetrante, a gente tem aqui, ó, o impetrado, que é o coautor, tá? Aquele que está fazendo a coação, a ameaça ou a violação, né? Que não necessariamente, tá? Vai ser uma autoridade. Pode ser, sim, uma autoridade. A mais comum é a autoridade policial e o juiz, porque a autoridade policial faz a prisão em flagrante, lavra o auto em flagrante, aquele auto de flagrante é o documento que justifica a prisão, ou o juiz, que geralmente é quem determina as prisões preventivas, as prisões cautelares. Geralmente a autoridade coautora, portanto, juízes ou policiais, na maioria das vezes. Mas nós podemos também ter o particular, tá? O particular como impetrado também. Então, eu não posso falar que o réu nem habeas corpus é uma autoridade coautora, porque nem sempre vai ser autoridade. Pode ser particular. E um exemplo mais comum em livro de particular é o diretor de hospital de custódia, tá? Dos nossos chamados manicômios. Aquele diretor que impede a saída do paciente, mesmo o paciente querendo sair. Mesmo o paciente pedindo alta, pedindo para se responsabilizar, ele simplesmente impede. Ali é caso de habeas corpus, porque é a liberdade de locomoção que está sendo violada, tá? A cena não é um direito líquido e certo? Sim. A liberdade de locomoção é um direito líquido e certo, mas nós temos aqui um remédio constitucional próprio para a defesa desse direito líquido e certo, que é o habeas corpus. Por que eu estou falando de direito líquido e certo? Porque ele é o objeto do mandado de segurança. E o mandado de segurança só é usado quando não couber habeas corpus ou habeas data. Portanto, apesar de ser um direito líquido e certo, apesar de ser um particular violando esse direito líquido e certo, eu continuo usando habeas corpus, tá certo? Então, o exemplo mais comum de particular para ser impetrado, né, réu de um habeas corpus, é o diretor do hospital de custódia. Atualmente, a gente tem também aquelas clínicas particulares, não são as clínicas públicas de internação, de tratamento de dependentes, tá? Existem algumas clínicas que aceitam que aquele paciente, né, aquele dependente, seja internado à força por sua família.
e ali também é caso de habeas corpus. E o habeas corpus é em relação à clínica, e não à família, tá? É a própria clínica, o diretor da clínica que responde nesse caso. Bom, além do impetrante e do impetrato, nós temos aqui também a pessoa do paciente. Quem é o paciente? É o beneficiário. Tá? O beneficiário é aquele que vai se beneficiar da ordem de salvo-conduto ou de habeas corpus. Salvo-conduto ou habeas corpus, ou seja, numa ameaça ou numa violação, esse paciente ele está de alguma forma preocupado ou porque estão ameaçando a liberdade dele ou porque já violaram a liberdade dele. E aí, o juiz, necessariamente, seja em segundo grau, em primeiro grau, em tribunal superior, ele analisa aquela situação de ameaça ou já de prisão e determina uma ordem. Ou vai ser uma ordem, né, beneficiando esse paciente para que o paciente deixe de estar ameaçado, cessando aquela sua ameaça, colocando a salvo uma conduta do paciente para que não necessariamente gere uma prisão, ou seja, aquele paciente não vai precisar ser preso caso ele pratique aquele ato, que é uma ordem de salvo-conduto, ou então uma ordem de habeas corpus, né, de livramento de corpo mesmo, que é o caso de quem já está, de alguma forma, né, com a sua liberdade ameaçada. Esse paciente, pessoal, ele poderá ser maior, tá, ou menor de 18 anos, tá, menor de 18 anos ou maior de 18 anos. Ele poderá ser brasileiro ou estrangeiro, mas ele necessariamente precisa ser uma pessoa física. Necessariamente, tá? Ele precisa ser uma pessoa física. Não pode, portanto, ser pessoa jurídica, tá? PJ, ó, tá fora aqui do uso de habeas corpus, ok? E como eu já falei com vocês, esse habeas corpus ele pode ser repressivo, quando o indivíduo já está com a sua liberdade restringida, por conta de uma prisão ilegal, por exemplo, ou ele pode ser preventivo, tá? Quando ele está ameaçado de prisão. O habeas corpus preventivo, ele é muito comum no âmbito das CPIs. As CPIs geralmente não identificam se aquele indivíduo que está sendo ouvido é testemunha ou se aquele indivíduo que está sendo ouvido é inquirido, porque a testemunha ela tem a obrigação de se manter em silêncio, né? Ou de falar tudo, né? A obrigação de responder todas as perguntas e de manter a verdade, ela não pode mentir. Aquele que está sendo investigado, ele não tem obrigação nem de responder e nem de manter a verdade. Ele não vai poder obstruir a justiça, inventar coisa, tá? Que de alguma forma comprometa a investigação. Mas ele não pode, por exemplo, ser obrigado a responder e nem a fazer prova contra si mesmo, né? Dizer que realmente cometeu o crime. Ele não é obrigado. Por conta desses dois deveres, a testemunha, quando ela não responde, quando ela falta com a verdade, ela pode sofrer uma prisão em flagrante de falso testemunho. E aquele que está depondo, o inquirido, ele não pode sofrer essa prisão, porque ele não tem a obrigação de responder e muito menos de falar, né, a verdade. Então, por conta disso, o que a gente vai ter muitas vezes? Aquelas pessoas chamadas a depor numa CPI sem saber se vão precisar responder ou se podem se manter em silêncio. E para se resguardar e não dar vexame e ser preso, o que elas entram? Elas entram, quando essa CPI é uma CPI federal do Congresso Nacional, elas entram lá no STF pedindo que o STF conceda aí um salvo-conduto, um habeas corpus preventivo. Coloquem a salvo a sua conduta de depor e não tem aí nenhuma ameaça à sua liberdade de locomoção. E geralmente o STF vem, né, concedendo tudo isso daí. Então, pronto. Repressivo ou preventivo, todos os dois são habeas corpus e seguem aqui todas essas regras que a gente está conversando com vocês. Ok? Outra coisa que você precisa entender do habeas corpus, tá? E aí já é jurisprudência, a gente já tem que dar aqui uma caminhada. Olha só o que acontece com o habeas corpus, tá? Jurisprudência. Principalmente para o pessoal de polícia, tá? Então, olha só. O habeas corpus, ele serve de forma preventiva ou repressiva, né? Vamos usar aqui uma espécie de habeas corpus, que é o habeas corpus preventivo. Ele serve para proteger qualquer ameaça à liberdade de locomoção. Essa ameaça aqui, ela pode ser materializada, ela pode ser concretizada e reconhecida de várias formas.
Eu posso ter, por exemplo, uma ordem de prisão em aberto a ser cumprida, mas que ainda não chegou a prender o indivíduo, ainda é uma ameaça. Como eu posso ter apenas um processo começando para se chegar naquela ordem de prisão? Ou um inquérito policial começando para se chegar naquela ordem de prisão? Estão entendendo? A ordem em si já é uma ameaça, mas o processo que pode levar a essa ordem de prisão, ou o inquérito policial que pode levar àquela ordem de prisão, também são uma ameaça. Essa ameaça, portanto, ela pode ser uma ameaça tanto direta como indireta. Direta é quando o ato por si só já permite a ameaça, e indireta é quando aquele ato pode gerar um ato de ameaça direta. Ok? Então, olha só, gerando um ato de ameaça direta ou um ato de ameaça indireta, em ambos os casos você vai poder usar o habeas corpus, tá? O habeas corpus, portanto, poderá ser usado nos dois casos, tanto numa ameaça direta, como uma ordem de prisão, como numa ameaça indireta, que acontece com um processo ou um inquérito policial. Assim, o que eu não estou conseguindo entender é o que eu vou fazer com o habeas corpus quando tem um processo em aberto, ou o que eu faço com o habeas corpus quando tem um inquérito policial em aberto. É o seguinte, pessoal, o habeas corpus ele vai servir para proteger o que a gente viu aqui, ó? Violência ou coação, a sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu tenho um Ministério Público que pode sim propor uma ação, um processo. Como eu tenho um policial que pode sim, uma autoridade policial que pode sim iniciar um inquérito policial. Mas digamos, por exemplo, que esse processo ou que esse inquérito policial estejam voltados para analisar um ato seu que é um crime, mas que já está prescrito há muito tempo. Um ato que não tem mais como lhe levar à prisão, porque já prescreveu. O prazo para se analisar aquilo ali já passou, acabou. O Estado perdeu esse prazo. Então, o que você vai fazer com um processo em aberto no seu nome de um crime que você não vai poder responder porque está prescrito? Ou um inquérito policial investigando um ato seu que não vai poder gerar uma denúncia nem uma condenação porque o ato também já está prescrito, o crime também já está prescrito. Nesse caso, tanto quando houver a ilegalidade, esse abuso de poder, tanto quando houver aí uma investigação do Ministério Público ou policial, um inquérito policial ou um processo, nos dois casos, eu posso usar aqui, ó, do habeas corpus para, de alguma forma, impedir que esse processo continue ou que esse inquérito policial continue. É um habeas corpus preventivo para trancar o processo ou um habeas corpus preventivo para trancar aí inquérito penal, o inquérito policial. O habeas corpus preventivo para trancar uma ação penal ou para trancar um inquérito policial. O que é necessário? É necessário que esse inquérito, que esse processo tenham por objeto um crime com pena restritiva de liberdade, detenção ou reclusão. Tem que ter restrição de liberdade. Se for um crime apenado apenas com multa, não vai poder caber aí esse habeas corpus, porque não tem a liberdade, ameaça à liberdade de locomoção. Se for um crime que vai gerar uma pena alternativa, também não cabe habeas corpus, porque não há a ameaça à liberdade de locomoção. O habeas corpus, nesse caso, ele só vai poder ser usado para trancar processo penal ou para trancar inquérito policial, se aquela ameaça à sua liberdade de locomoção, ou seja, o fim daquele processo ou o fim daquele inquérito, tá, gerar aí a conclusão, estivesse investigando, estivesse sendo analisado um ato criminoso que seja apenado com pena restritiva de liberdade, tá? Detenção ou reclusão. Ficou claro? Se não for esse tipo de pena, não cabe esse tipo de habeas corpus. Esse habeas corpus preventivo que a gente está vendo aqui, que é uma exceção ao uso do habeas corpus, tá bom? Então, pessoal, aqui é a jurisprudência, tá? Aqui é STF e STJ, trabalhe com isso daqui a todo momento, tá? Habeas corpus para trancar ação penal, para trancar inquérito policial, toda vida que aquele crime tiver sido prescrito, toda vida que não tiver indícios suficientes para aquela autoria ou aquela materialidade, toda vida que tiver alguma irregularidade naquela ação penal, toda vida que tiver sido baseado em prova ilícita,
tá? São vários tipos de irregularidade que podem, de alguma forma, comprometer aquela ação penal ou aquele inquérito policial. E aí, aquela ameaça, ainda que indireta, que o indivíduo está sofrendo, é uma ameaça ilegal, é uma ameaça diante de um abuso de poder que não pode seguir à frente. E o habeas corpus está aí para proteger e trancar essa ação penal, esse inquérito policial. Ok? Entendemos? Jurisprudência, portanto, para vocês referente a habeas corpus, ok? Até mais um pouquinho aqui de remédios constitucionais. Até já já.